Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Vamos estar dando continuidade ao assunto que nós estávamos falando. Para isso, nós vamos estar lendo ainda em o livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 19, que diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Queridos, no vídeo passado nós pegamos apenas essa primeira frase. Eis que faço uma coisa nova. E eu disse que muitas vezes a coisa nova que Deus quer fazer na vida da gente não é aquilo que nós pensamos que nós estamos precisando. Eu disse lá que às vezes a gente acha que a coisa nova que Deus vai fazer na nossa finança, na nossa saúde, na nossa família, por fim, na nossa necessidade. E muitas das vezes Deus precisa tratar em nós, fazer uma coisa nova no nosso interior, para que nós não venhamos a nos perder, a perecer. A Bíblia relata nesse texto essa frase bem importante e nós pegamos a exemplo da vida do rei Davi. Vídeo passado nós paramos no capítulo 16 do segundo Samuel, no 2 Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 5, que eu gostaria de ler com você, e diz assim a palavra do Senhor. Chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os seus valentes, repito, valentes, iam à sua direita e à sua esquerda. Versículo número 7, e amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. E este agora na tua desgraça, ou seja, és um desgraçado, estás desprovido da graça de Deus, porque és um homem de sangue. Versículo de número 9, diz assim: Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixai-me passar e lhe tirarei a cabeça. Verso 10. Disse, porém, o rei Davi. Veja o que foi que o rei disse. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria, porque assim fizeste? Verso de número 11, disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu filho que saiu das minhas entranhas procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que o amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará a minha miséria e o Senhor pagará com bem a sua maldição deste dia. Versículo de número 13 vai dizer assim: Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. E também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedra contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados, versículo de número 14, e refrescaram-se ali. Pensa comigo. É muito interessante esse texto, essa passagem, quando ela é observada de uma forma não só bíblica,
como também extraindo do contexto que ela está sendo inserida. Nesse assunto que eu estou falando, você percebe que no capítulo 16 do 2 Samuel, o rei Davi, ele agora passa a revelar para os seus súditos, os seus soldados, que aquilo que estava acontecendo na sua vida era Deus trazendo uma coisa nova para ele. Era porque Deus precisava tratar do interior dele, ele já estava entendendo isso. O próprio versículo que nós lemos, nós estamos apenas falando da parte A do versículo do profeta Isaías, capítulo 43. Eis que vos faço uma coisa nova. Depois de sair a luz e depois, porventura, não percebeis. Ou seja, Deus, ele não deixa ninguém enganado. Deus faz alguém saber. Você saber o porquê que você está passando por aquilo. Não venha atalhar caminho. Não venha procurar bênção, vida boa, uma condição financeira maravilhosa, quando você precisa ser tratado por Deus. No vídeo passado eu falei a questão geográfica. Capítulo 16, versículo 5 diz: e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem, um só, da linhagem da casa de Saul. Lembra que eu falei que ele estava indo pelo território de Saul? E ele saía amaldiçoando Davi, lançando poeira. Se você ler todos os textos, eu não vou reler. Ele lançava poeira, ele amaldiçoava e ele jogava pedras. Eram 3 ações comuns de um homem revoltado. E ele lançava também palavras, ele dizia: sai, sai, homem de sangue. Segundo os grandes nomes, a psicologia vai dizer que este homem, Simei, nos dias que nós estamos vivendo, ele tinha um doutorado em psicologia. Olha o que é que ele usa de estratégia. Ele sai, sai, homem de sangue. Davi realmente era um homem de sangue. Aí depois ele diz, homem de Belial. Então ele traz uma verdade acompanhada de uma mentira, porque possivelmente, para muitos, aquela mentira se tornava uma verdade. E ele começa trazendo, amaldiçoando Davi, falando coisa, o Senhor te deu agora o pago de todo o teu feito. E o teu reinado acabou. Agora quem vai ficar no teu lugar é Absalão, teu filho. Só que Davi entendia que aquilo que estava acontecendo, Deus estava tratando com ele. Porque quando o sobrinho de Davi, irmão de Zeruia, filho de Zeruia, que era irmã de Davi, vai a Davi não num contexto correto, mas como um sobrinho, um parente, vai nele e diz: ó, deixa eu passar aí que eu vou arrancar a cabeça desse cara e te trago. Aí Davi diz: que tenho eu contigo? Estás pensando que porque tu és o meu sobrinho, tu vai me comprar, Comigo não tem parentela. Aqui é reino espiritual e quem manda aqui é Deus. Diferente de muitas coisas que a gente vê por aí, viu? Abramos os nossos olhos. Diz a Bíblia que ele sai e o texto continua dizendo: disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda estes filhos de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse, ou seja, o Senhor lhe permitiu, está permitindo. Deus está tratando comigo, é algo comigo e Deus, não se envolva. Ele tinha essa convicção. Depois que ele passa por aquele processo, que num vídeo que nós passamos, que ele disse: com a minha mão e a ajuda de Deus, depois veio um número maior de filisteu e ele teve que passar pelas amoreiras. Aí ele aprendeu que Deus estava tratando com ele. Versículo de número 12. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia, ou seja, a maldade que puder me acontecer nesse dia. Vocês acham que Deus vai botar a mão sobre a minha cabeça,
mesmo que eu esteja errado, mesmo que eu esteja agindo de uma forma contrária àquilo que Deus quer, Deus vai botar a mãozinha na minha cabeça e vai dizer, não, você é meu filho. É isso? Não, meu irmão. Contrário do que muitas pessoas ensinam, a Bíblia que está dizendo que Deus ele não tem culpado por inocente. Assim também Deus não põe mãozinha na cabeça de ninguém que está em falta. Versículo de número 13. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei continuava, ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedra contra ele, e levantava poeira. Essa expressão, levantava poeira, quem estudou um pouquinho sabe. Esse homem ele era tão sábio que ele ia nas cidades vizinhas procurar saber se alguém lá conhecia Davi. Para quê? Procurar ver algum erro de Davi lá para trazer e ficar gritando. Tem gente assim hoje ainda, sabe? Ficar apresentando as tuas fraquezas, os teus erros. Aí a Bíblia diz que ele permaneceu todo aquele caminho. Aí versículo 14, para nós fecharmos, diz assim: E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se